Boa tarde a todos que nos acompanham nessa segunda live do Centro de Defesa e Segurança do Instituto para a Reconstrução das Relações Estado e Empresa. Nós agradecemos muito o espaço que o Instituto nos oferece, e todo o apoio que nos dá, que é fundamental, e estamos aqui com 3 personalidades para lá de qualificadas para nos falarem sobre, darem a sua avaliação, a sua opinião sobre a política e a estratégia nacionais de defesa recentemente encaminhadas pelo Executivo ao Congresso Nacional até num ato formal da entrega do ministro da Defesa, o ministro Fernando Azevedo, ao senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Nós temos a alegria de ter conosco hoje o presidente Collor, o senador Collor, Fernando Collor, de Alagoas, enfim, nosso antigo comandante supremo das Forças Armadas, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, mais do que qualificado, e ativo. Eu posso dar o meu testemunho do quanto foi ativo o senador Collor naquela atividade, porque muitas vezes tive que tratar com ele de assuntos de temas dessa natureza. O deputado Orlando Silva, que também foi integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara de Deputados, e tem também muito a contribuir, não só pela experiência lá, mas pelos debates que conduz no Congresso Nacional. E temos conosco também o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, antigo comandante da Marinha, o último comandante da Marinha, o anterior ao atual, e que tem, enfim, todas as credenciais como marinheiro para comentar conosco a sua opinião sobre esses 2 documentos. O almirante Leal Ferreira, que nesse momento é presidente do Conselho da Petrobras, e é um homem que elevou o nome da Marinha no seu comando durante 4 anos naquela força. A todos, mais uma vez, eu agradeço por estarem conosco e inicio passando a palavra ao presidente Collor para que ele nos faça a sua apresentação sobre o tema proposto. Presidente, a palavra é sua. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministro Etchegoyen. Meus cumprimentos a todas as autoridades presentes, a Sua Excelência, o presidente do Conselho de Administração do Centro de Estudos de Defesa do Instituto para a Reforma das Relações entre o Estado e Empresa, general Etchegoyen, a Sua Excelência, o deputado federal Orlando Silva, a Sua Excelência, o ex-ministro, o ex-comandante da Marinha e atualmente presidente do Conselho de Administração da nossa Petrobras, almirante Leal Ferreira, enfim, a todos que estejam conosco nesse momento. É uma satisfação, senhor ministro Etchegoyen, estar aqui hoje para conversar com os senhores sobre a visão política acerca da defesa nacional, em particular sobre a política nacional de defesa e a estratégia nacional de defesa. Conforme o artigo 142 da Constituição Federal, como nós conhecemos tão bem, as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Defesa nacional, no entanto, é conceito mais amplo, que não se restringe à atuação das Forças Armadas. Aliás, tendo em vista o princípio constitucional da solução pacífica dos conflitos, se chegarmos ao ponto de sermos obrigados a empregar a capacidade bélica das Forças Armadas, é sinal, como regra, de que todos os demais instrumentos à disposição do Estado brasileiro falharam, especialmente a diplomacia. A defesa dos interesses nacionais passa, portanto, pela atuação de diplomatas e militares. O peso de cada uma dessas esferas na condução da política externa pode variar conforme a linha ideológica de cada governo, mas sempre de acordo com os ditames constitucionais e de modo coerente com a postura tradicional do país no contexto internacional. Vamos além.
Defesa nacional não se resume à atuação da diplomacia e das Forças Armadas. Estabilidade política, desenvolvimento econômico, capacidade tecnológica, coesão social e dimensões territoriais são alguns dos elementos que concorrem para desestimular agressões a qualquer país. Defesa nacional é, portanto, um conceito amplo, multidimensional e complexo. E gostaria de contextualizá-lo em 3 esferas. No âmbito internacional, vivemos um processo acelerado de deslocamento dos centros de poder, do oeste para o leste, do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Os Estados Unidos da América desprestigiam o multilateralismo e parecem abdicar de sua posição de liderança em diversos temas da agenda global. A União Europeia se vê imersa em um conturbado processo de divórcio com o Reino Unido. A China, em ascensão, vem aproveitando a oportunidade para ocupar os vazios de poder e influência deixados pelas potências ocidentais. A Rússia volta a demonstrar sua histórica vocação de potência mundial. A Índia, por sua vez, dá mostras de que busca tornar-se, no futuro, um contraponto à China na região. Esses movimentos trazem consigo o retorno da geopolítica, adormecida desde o final da Guerra Fria. O mundo novo que se anuncia pode não ser de todo realmente novo. É possível que, em maior ou menor grau, parte da lógica que prevaleceu durante a Guerra Fria volte a ditar os comportamentos dos Estados. Porém, há um elemento inafastável de novidade, que é a profunda interconexão entre as economias do Oeste e do Leste, em função da interdependência nos fluxos do comércio e nas cadeias produtivas. O cenário de disputa hegemônica com imbricamento econômico, se assim podemos sintetizar, é inédito. Navegar nesse mundo novo será um desafio crescente, em que a pandemia da Covid-19 aparece como um elemento complicador. O segundo ponto que quero enfatizar nesta contextualização refere-se ao nosso entorno imediato. O Brasil e a América do Sul não podem perder de vista os rumos para onde caminham o progresso e o desenvolvimento. Em que pesem algumas posturas anacrônicas de isolacionismo nacionalista ao redor do mundo, reconhecer a totalidade do ambiente globalizado é o ponto de partida para que exerçamos, com menor dependência das grandes potências, um maior protagonismo no mundo. É preciso identificar nossos interesses convergentes, nossas vantagens comparativas e como explorá-las para influir no cenário internacional. Juntas, as nações sul-americanas são fortes. Separadas, tornam-se fracas e vulneráveis. O elemento central dessa união é a manutenção da paz. A instabilidade política na Venezuela preocupa. Verifica-se o aumento da presença russa naquele país e ameaças de retaliação dos Estados Unidos da América, a indicar que grandes potências enxergam o subcontinente como potencial palco de suas ambições geopolíticas, com disputas semelhantes às da Guerra Fria. De qualquer maneira, não cabe ao Brasil imiscuir-se em assuntos domésticos de nossos vizinhos. Isso prejudicaria nossa neutralidade, com reflexos negativos sobre a credibilidade e a capacidade de interlocução do país, não só na região, mas em âmbito global. Como terceiro e último aspecto desta breve contextualização, ressalto o ambiente de normalidade democrática doméstica, em que pese a polarização política que experimentamos nos últimos anos. Em 1990, assumi a presidência da República como o primeiro presidente eleito após quase 30 anos sem eleições presidenciais. As últimas haviam ocorrido em 1960. Desde minha posse, portanto, vivemos há 3 décadas em uma democracia cada dia mais pujante e hoje plenamente consolidada, apesar de alguns sobressaltos. O mais longo período democrático, portanto, da história do nosso país. Temos o direito de celebrar essa conquista, mas devemos estar atentos e cientes de que a luta é contínua. É preciso trabalhar diariamente para manter e ampliar as práticas democráticas no cenário político nacional. Nosso país não tem aspirações de ampliação territorial. Está, podemos dizer, satisfeito com suas fronteiras. Embora nossas dimensões territoriais e pujança econômica nos coloquem na posição de potência regional, não somos vistos com desconfiança ou animosidade pelos países do subcontinente. Em que pese o cenário de instabilidade política interna em alguns vizinhos,
parece razoável supor que não haverá conflito entre eles, que impliquem o envolvimento direto do Brasil. Esses fatores nos fazem crer que é muito pouco provável que venhamos a nos ver em situação de emprego das Forças Armadas em uma guerra no nosso entorno imediato, no curto e médio prazos. No longo prazo, cabe a nós ajudar a criar as condições para que a paz continue a reinar. Paradoxalmente, um dos elementos que garantem a paz é a preparação para a guerra. Forças Armadas equipadas, treinadas e prontas para o emprego são centrais para desestimular agressões estrangeiras. Mas essa estratégia é limitada pela percepção dos países vizinhos, condicionada, por sua vez, ao ímpeto armamentista e à transparência no trato das questões militares no âmbito doméstico. Esse delicado equilíbrio deve ser buscado na esfera política, com base no assessoramento qualificado de militares e diplomatas. Além da defesa da pátria, a Constituição Federal prevê o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. É preciso ter cuidado para não banalizar operações desta natureza. Nossos militares não são treinados para ações de segurança pública. O emprego das Forças Armadas no combate cotidiano à criminalidade comum, ainda que organizada, pode tornar as instituições militares e os próprios militares alvos preferenciais de criminosos e estimular a aquisição por eles de armamento com cada vez mais poder de destruição. Além disso, potenciais danos à população civil podem minar a credibilidade das Forças Armadas no âmbito doméstico. Ainda mais grave, a permanente necessidade de emprego das Forças Armadas em operações de GLO indica falhas estruturais nos órgãos de segurança pública, que precisam ser enfrentadas com coragem e sanadas com inteligência e criatividade em benefício da população. Eu disse anteriormente que defesa nacional é conceito amplo, multidimensional e complexo. Disse também que as atividades mais diretamente ligadas ao tema são a militar e a diplomática. Pois bem, o balanço entre essas divisões na política externa decorre de decisão política. Variáveis conjunturais e estruturais concorrem para que se possa definir o ponto de equilíbrio adequado entre essas duas abordagens. Do ponto de vista conjuntural, se determinada região se aventurar em uma corrida armamentista, por exemplo, os países que ficarem de fora serão, em regra, alvos potenciais de agressões estrangeiras. A América do Sul tem ficado imune a disputas dessa natureza nas últimas 3 décadas. Entre 1990 e 1991, durante meu governo, Brasil e Argentina assinaram uma série de tratados que puseram fim às aspirações bélicas nucleares das 2 maiores potências do subcontinente, o que trouxeram maior estabilidade e previsibilidade para a região e permitiram o estreitamento dos laços comerciais no Cone Sul, o que culminou com a assinatura do Acordo Constitutivo do Mercosul, o Tratado de Assunção, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas são as variáveis estruturais que, na maior parte do tempo, restringem e condicionam o grau de importância relativa entre negociação diplomática e beligerância militar no contexto da política externa. Tendo a soberania como fundamento da República Federativa do Brasil, tradição diplomática e legislação se articulam em torno dos princípios que regem as nossas relações internacionais, inscritas no artigo 4º da Constituição Federal. Independência nacional, não intervenção, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos, entre outros. Como em todas as áreas de atuação do governo, a política de defesa também está submetida ao controle externo do Legislativo. O controle prévio dessa política é exercido por meio da aprovação pelo Congresso Nacional dos 3 principais documentos elaborados pelo Executivo sobre o tema: o Livro Branco da Defesa Nacional, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. São documentos básicos para o planejamento e a execução das ações de defesa do país, que se articulam para apresentar um inventário de recursos de poder, identificar ameaças, eleger objetivos de defesa nacional e traçar linhas de ação para alcançá-las. Além disso, são ferramentas de transparência destinadas a dar ciência aos brasileiros e aos demais países
acerca das percepções e dos planos brasileiros para o tema. A atualização desses documentos a cada 4 anos permite a sua adaptação ao pensamento do governo eleito democraticamente. Ainda assim, todos eles devem obedecer aos ditames constitucionais e legais. Em 2020, os novos Livro Branco, Política Nacional e Estratégia Nacional de Defesa foram submetidos ao Congresso pelo presidente da República. Tendo em vista os objetivos desse debate, vou ater-me a delinear algumas críticas que vêm sendo feitas aos documentos e ao seu processo de formulação. Em primeiro lugar, a defesa nacional deve ser pensada segundo uma abordagem participativa. É forçoso reconhecer que há pessoas e instituições ansiosas para participar do debate, como especialistas civis e empresários da base industrial de defesa. Além disso, um mecanismo de consulta pública poderia ser útil para ampliar a transparência do processo e despertar o interesse da sociedade pelo tema. E é imprescindível a coordenação com outras áreas do governo, particularmente o Itamaraty, a fim de dar maior coerência à ação internacional do país, e o Ministério da Economia, com o objetivo de explorar alternativas para o financiamento de investimentos na área. Talvez uma abordagem participativa para a elaboração da PND evitasse uma segunda crítica, direcionada à mudança na visão estratégica a respeito do nosso entorno imediato. Há instabilidades políticas preocupantes em países vizinhos, como aqui já foi assinalado, notadamente na Venezuela, mas o nosso olhar para a América do Sul deve buscar fundamentalmente a construção de pontes e não de muros. Devemos trabalhar sempre com afinco para aprofundar os instrumentos de cooperação regional em todos os temas, inclusive defesa. Para prevenir rusgas desnecessárias, deveríamos estar falando em parcerias estratégicas, integração de infraestruturas, políticas sociais e de proteção ambiental, e não colocando nossos vizinhos no escaninho das ameaças. Quem planta desconfiança, colhe animosidade. Devemos semear cooperação e integração para seguirmos colhendo a paz, condição fundamental para a prosperidade. Uma terceira crítica que podemos iluminar diz respeito ao papel do Ministério da Defesa, criado para unificar o pensamento político, otimizar recursos, rotinas e procedimentos das forças singulares e garantir maior efetividade no emprego conjunto delas. A PND e a END devem ser instrumentos de eliminação de lacunas e sobreposições e de aproveitamento de sinergias. Como em todo sistema complexo, o efeito das ações militares de defesa nacional é e deve ser maior do que a soma dos esforços das ações das forças singulares. Mais que uma sobreposição de competências estanques, é preciso um verdadeiro imbricamento das atividades de Marinha, Exército e Aeronáutica. A atuação conjunta, sob a batuta do Ministério da Defesa, deveria ser a regra e o objetivo primordial da PND e da END. Adicionalmente, devemos buscar ativamente a participação de nossas forças em missões de paz da Organização das Nações Unidas. Além de ser instrumento de projeção internacional, a participação do Brasil em missões dessa natureza contribui para o adestramento em pessoal em situação real e para o intercâmbio de experiências com outros países integrantes da missão. No âmbito doméstico, melhora a credibilidade da tropa e pode atrair investimentos para o desenvolvimento de tecnologia militar. A previsão do orçamento da defesa para 2% do PIB, que eu acho que é uma meta plenamente factível, também não está livre de reflexões, apesar da minha opinião pessoal sobre o tema. Cerca de 80% desses recursos são gastos com pessoal, ativos, inativos e pensionistas. E boa parte do restante é utilizado para custear ações subsidiárias e operações de GLO e para garantir a presença do Estado, por meio especialmente do Exército, nas localidades menos povoadas do país. Sobra pouco para investir em projetos que reduzam vulnerabilidades e ampliem a capacidade das Forças Armadas de garantir nossa soberania.
A solução para a carência de recursos parece residir em um conjunto de medidas que contemplem: primeiro, modernização da gestão administrativa e operacional, otimização da política de recursos humanos com redução responsável do efetivo permanente e maior emprego de pessoal temporário, e integração efetiva das forças singulares, entre outras iniciativas. Além disso, verificam-se críticas ao aumento do orçamento da defesa em face das necessidades prementes da segurança pública, na educação e na saúde, especialmente no contexto de demandas sociais ampliadas pela pandemia, o que acho que podem ser compatibilizadas plenamente. O orçamento público é a ferramenta adequada para a realização de escolhas políticas, para a concretização das prioridades nacionais identificadas em processos preferencialmente participativos. É a sociedade, em última instância, a dona dos recursos públicos. E, nessa condição, ela deve ter voz ativa na repartição de verbas entre as diversas políticas públicas. Compete às autoridades setoriais, no contexto de um debate público aberto e franco, fazer conhecer a relevância de suas ações e, assim, convencer a sociedade da importância de destinar-lhes recursos. Estamos longe desse ideal, mas não podemos perder de vista o fato de que o orçamento público deve, na medida do possível, refletir as escolhas sociais, o consenso social construído em torno da alocação das verbas limitadas de que dispõe o Estado. Mais do que nunca, o Congresso Nacional tem o dever de ampliar o debate sobre esses documentos. Acompanharei com atenção a tramitação da PND, da END e do Livro Branco da Defesa Nacional e buscarei sensibilizar a Casa para a importância de uma reflexão profunda e contextualizada sobre o tema. Em que pesem essas críticas e reflexões, jamais poderíamos, como sociedade, colocar em questão a grande importância das Forças Armadas para o país e para a defesa nacional. Precisamos trabalhar para ampliar a compreensão das pessoas sobre os assuntos de defesa. É equivocada a percepção de que não existem ameaças imediatas à nossa integridade territorial e aos interesses nacionais. Eventual enfraquecimento da nossa capacidade militar poderia deixar outros países, vamos dizer, mais à vontade para desrespeitar, desafiar e mesmo agredir nosso país. Liderança não se anuncia, exerce-se. Respeito não se exige, inspira-se. Eram essas as minhas considerações sobre o tema, senhor ministro general Etchegoyen e senhores que acompanham todo a nossa live do dia de hoje. Muito obrigado a vossas excelências. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos brindado com o seu conhecimento, as suas opiniões, certamente meditadas na enorme experiência que o senhor tem, tanto como comandante das Forças Armadas, senador da República e presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós temos conosco também hoje o ex-ministro Raul Jungmann, presidente do Centro de Defesa e Segurança do Instituto para a Reforma das Relações Estado e Empresa. Boa tarde, ministro, bem-vindo. Microfone, seu microfone. Ok. Boa tarde, ministro Etchegoyen, meu querido, estimado amigo. Peço desculpas porque deveria estar aqui desde o início, mas tive problemas com a Wi-Fi. Eu estou aqui no hotel. Já aconteceu, inclusive, anteriormente, numa live anterior, que o Almirante Leal estava presente, voltou a acontecer de novo, e eu tive dificuldade de me conectar. Tive, inclusive, que mudar de lugar, para, enfim, poder estar em contato com todos. Gostaria de cumprimentar também o presidente senador Collor, cumprimentar o deputado federal Orlando Silva, ex-ministro, também, cumprimentar o ex-comandante na Marinha Brasileira, almirante de esquadra Eduardo Leal Ferreira e, claro, a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu acredito, Etchegoyen, que nós devamos prosseguir ouvindo os demais convidados desse tema e, ao final, nós faremos algumas considerações e algumas observações, se for o caso,
a respeito da exposição que foi feita. Mas eu gostaria, desde já, de parabenizar a fala, a reflexão do presidente Fernando Collor, porque, de fato, é um conhecedor do assunto, um profundo conhecedor do assunto, e trouxe uma série de reflexões que, obviamente, enriquecem essa nossa discussão, esse nosso live. Devolvo a palavra ao meu estimado amigo, presidente do Conselho de Administração do IRI. Acho que é o deputado vai falar primeiro. Quem seria agora seria o deputado. Deputado agora, pode passar. Fique à vontade. Direto ao deputado Orlando Silva. O coordenador tinha já estabelecida. Boa tarde. Boa tarde, ministro Etigoyen. Agradeço, cumprimento o estimado Raul Jungmann, agradeço ao Instituto de Reforma das Relações Estado-Empresa, ao Centro de Defesa e Segurança. Eu quero especialmente agradecer ao presidente Fernando Collor de Mello. O presidente fez uma belíssima intervenção, inspirada não só na experiência pessoal, na experiência política, no conhecimento e estudos sobre a realidade brasileira e sobre o mundo. Já tive a oportunidade de assistir intervenções do presidente Collor e me impressiona a disposição que ele tem sempre de desbravar temas sensíveis de interesse nacional, de interesse da República, e assim o fez nessa precisa, na minha percepção, precisa, corajosa, polêmica, instigante intervenção que fez acerca dos temas da defesa. Porque, evidentemente, que nós precisamos, num ambiente como esse, de reflexões críticas que sirvam à evolução do desenvolvimento nacional e de construção de uma pátria soberana. Eu quero destacar a admiração pelo Almirante Leal, um homem que tem uma trajetória não só nas Forças Armadas Brasileiras, representando o Estado Nacional, cuidando da arma mais tradicional entre as que temos. Eu agradeço muito a oportunidade de conviver com o nosso almirante por esses instantes. Eu vou ter o privilégio de fazer comentários, ministro Jungmann, ministro Etigoyen, a partir da fala do presidente Collor. Se ele tivesse me provocado antes, pediria para subscrever a sua intervenção. Mas eu quero chamar a atenção para alguns aspectos. Primeiro, o livro branco, a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, apresentados esse tipo nacional, tem uma grande virtude, que é a virtude da continuidade desse instrumento desde a sua primeira elaboração. A meu ver, se observarmos o documento publicado em 1996, a sua atualização em 2005, as suas atualizações de 2012 e 2016, nós percebemos um mesmo fio condutor. A minha percepção, as três armas têm tido cuidado de estruturar o mesmo fio condutor, consolidando uma política de Estado. E é curioso porque, nesse intervalo de tempo, nós vivemos no Brasil modificações importantes, modificações conjunturais de correntes políticas que assumiram o comando do governo do país. Mas se nós conseguimos, na Política Nacional de Defesa, na Estratégia Nacional de Defesa, essa continuidade, esse mesmo fio condutor, revela-se que nós estamos tendo êxito no primeiro objetivo, que é converter a defesa num tema do Estado brasileiro. Esse é o primeiro desafio que eu quero realçar, a importância do documento que foi apresentado. Evidentemente que na análise da conjuntura, na análise do ambiente atual, na análise do quadro geopolítico, você tem aqui a colar traços distintivos, porque há importantes mudanças no mundo, particularmente nas últimas décadas. E isso também aparece refletido no documento que foi encaminhado ao Congresso Nacional. Há novos atores, há disputa de protagonismo, há fatores como a guerra tecnológica que ganham um peso diferente no quadro atual. E, aliás, é ele um dos vetores de disputa, de hegemonia e de protagonismo no mundo. Mas eu quero salientar, inicialmente, a importância de nós convertermos os temas da defesa em política de Estado. Segundo, um desafio que cabe não ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas, mas cabe à nação brasileira como nação. A consideração de que a Estratégia Nacional de Defesa é uma outra face da Estratégia Nacional de Desenvolvimento.
Esse não é um tema de defesa. Esse é um tema de nação. Esse é um tema que impacta no poder político, para usar aqui a expressão que foi referência para esse debate. Esse tema deveria interessar aos agentes econômicos que atuam e intervêm, sobretudo aos agentes nacionais que intervêm na economia brasileira. Porque se nós não dermos a dimensão que deve ter a Estratégia Nacional de Defesa, nós podemos incorrer no risco de debates menores. Debates menores, quando formos discutir essa matéria. É preciso nós termos, inclusive, a dimensão do caráter dual que tem a indústria da defesa. Sob pena de nós, o recurso poderia ter uma outra finalidade, uma outra destinação, porque desnecessário seria. Há um uso civil importante da logística, da infraestrutura e mesmo de produtos que são oriundos a partir da indústria da defesa. Isso é importante dizer porque, combinando as duas questões, se não se consolida como política de Estado e se não se percebe como necessidade para a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, nós corremos o risco de debater defesa sobre as influências da conjuntura. Se você possui uma orientação econômica liberal, por exemplo, em que a visão sobre orçamento é mais restrita, se a sociedade não banca a importância dos temas da defesa, nunca haverá recurso necessário ou disponível para cumprir objetivos estabelecidos na Estratégia Nacional de Defesa. Quando da chegada na peça orçamentária, no debate da peça orçamentária, aconteceu no Brasil um debate insólito, de que a defesa teria mais recursos à sua disposição do que a educação. Esse debate serve a qual propósito? É um debate feito fora de lugar, digamos assim. E cabe ao poder político ordenar de modo mais racional e estratégico esses debates, mas carece a consolidação de ser um tema de Estado e nós temos presentes a funcionalidade que pode ter a defesa para os interesses nacionais. Eu faço um parêntese para... Eu era membro de um determinado governo e se debatia, num dado momento, o envio ao Congresso Nacional da política que iria orientar a utilização dos recursos do pré-sal. Num dado momento, eu recordo que houve uma forte pressão para investimento em agricultura, uma outra forte pressão para investimento em ciência e tecnologia, uma outra forte pressão para investimento em meio ambiente. E o ministro me perguntou: Orlando, e você? Não vai fazer uma forte pressão para investimento em esportes? Eu falava: não. O meu sonho é que nós consigamos estruturar no Brasil uma política como um país irmão aqui do Chile, que teve na sua principal riqueza um fator que garantiu o desenvolvimento da sua defesa. Poderíamos também fazer o mesmo na nossa riqueza importante, que é o petróleo e as receitas advindas daí. Mas não, nós fizemos uma opção de tratar de temas importantes, relevantes, mas que não são estruturantes para o desenvolvimento nacional. Eu diria que a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa tem um tema que merece um singular cuidado, que é o tema da autonomia tecnológica. Acredito que o parlamento brasileiro, inclusive, pode colocar mais luz nesse debate e pensar mais caminhos para que nós possamos, nos projetos desenvolvidos em todas as áreas, e por que não dizer, nos laboratórios e universidades, e mesmo em determinadas cadeias produtivas da economia brasileira, mirarmos o rumo da busca tecnológica. É evidente que nós sabemos que as nações procuram atender os seus interesses. É evidente que aqui, acolá, nós podemos ter tido sucesso na incorporação de tecnologias a partir de determinadas compras realizadas pelo país. Mas eu não tenho a menor dúvida que nós deveríamos ter como norte a busca do investimento permanente, porque não existe defesa, indústria de defesa, sem investimento permanente. Eu sei que essa busca da autonomia tecnológica ela é longa, ela é mais difícil, ela exige uma constância, uma perseverança na sua busca, mas eu não tenho a menor dúvida que essa autonomia talvez seja um fator basilar para que nós tenhamos uma estratégia sólida. É o caminho mais promissor, inclusive essa perspectiva da autonomia tecnológica, do caminho nacional, ela já foi experimentada no Brasil. Nós temos inúmeros exemplos na história recente do país de êxitos
alcançados pelo nosso esforço nacional. Há hoje alguns projetos que nos trazem, a própria Maria Almirante Leal tem experiências importantes de projetos ancorados na nossa autonomia tecnológica, e tem que estar vinculado isso, e a indústria que precisa crescer, com um conjunto de medidas. O presidente Collor tem razão quando realça, valoriza as missões de paz, valoriza a diplomacia. A diplomacia, inclusive, tem um papel-chave para que nós possamos abrir mercados, porque a indústria de defesa não se viabiliza se não tivermos capacidade também de abertura de mercados. E também há experiências recentes em que nós tivemos bons resultados nessa estratégia. Falando sobre poder político, e aqui eu quero caminhar para a minha conclusão. A meu ver, a minha percepção, com o olhar da Câmara dos Deputados, é que o poder político é omisso no que tange aos temas da defesa. E o nosso desafio é construirmos, presidente Collor, um caminho para romper com a omissão do poder político. Talvez o exemplo mais emblemático do que eu quero dizer está no Livro Branco, na sua versão atualizada, que foi apreciada em 2018. Uma versão apresentada em 2016 e que teve aprovação simbólica no Congresso Nacional. Uma aprovação sem um aprofundamento devido por parte das comissões permanentes do Congresso Nacional. Uma aprovação sem audiências públicas. O presidente Collor lembra, pensa, reflete sobre criarmos instrumentos de consulta pública, mas o parlamento possui algum deles e sequer lançou mão. Por quê? Por não compreender, a meu ver, a percepção existente no parlamento brasileiro é de que não há riscos. Que não há riscos. Como se fora possível viver no mundo sem riscos. Os riscos talvez tenham um patamar mais elevado, porque a multipolarização não necessariamente conduz o mundo para um ambiente de paz, de ordem e de estabilidade. Nós podemos estar, nesse momento, na antessala de enfrentamentos ainda mais duros. E, portanto, essa percepção que, a meu ver, marca a visão da política sobre as questões de defesa é uma percepção que ignora os riscos reais que existem no mundo que tem as características de hoje. É importante que nós tenhamos essa lógica de transformar a defesa, como falou o presidente Collor, num tema de debate da sociedade. Não apenas da política, mas da sociedade. Eu creio que esse é um dos desafios que essa conversa, esse debate, aqui contribuir, não é? É evidente que nós precisamos realçar com muita nitidez o papel das Forças Armadas, não é? É muito importante eu sei que há uma consciência plena das forças quanto à sua missão institucional. Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes, por exemplo, com o general Vilas Boas e percebia com muita nitidez a consciência que as Forças Armadas têm sobre a sua missão institucional. Mas nós vivemos numa sociedade que tem a sua dinâmica e que se percebe certos riscos, certa tentativa a meu ver, aventureira de arrastar as Forças Armadas para a política, naquilo que seria uma violação nítida da sua missão precípua. Felizmente, não há abrigo nas forças, mas a sociedade é que tem maturidade para compreender que não cabe esse tipo de especulação. Portanto, eu quero concluir dizendo que a estabilidade, a ordem, a paz são objetivos desejáveis por todos nós, mas não podemos tratá-los como uma fatalidade, como algo dado, como algo que está estabelecido no tempo presente. E é por isso que é necessário, reconhecendo a guerra como fator latente, é necessário que nós tenhamos objetividade na questão da defesa, valorização da política e da estratégia. E ouvindo o presidente Collor, eu confesso que, observando a dinâmica do parlamento, a dinâmica que a polarização introduz no parlamento, eu fico, presidente Collor, imaginando se os parlamentares não poderiam pensar, pela importância da matéria, um rito próprio de tramitação no Congresso Nacional para a Política Nacional de Defesa e para a Estratégia Nacional de Defesa. Por que um rito próprio? Porque há uma lei complementar que estabeleceu esses documentos basilares
para a defesa nacional. Assim como, por hipótese, uma medida provisória tem um rito de tramitação próprio, nós talvez pudéssemos pensar num rito próprio, no padrão de uma comissão especial, com Câmara e Senado, que talvez tenha, inclusive, prazos determinados, de modo que nós coloquemos com mais centralidade na agenda do parlamento uma matéria que não deveria ser tratada na rotina. Se a Estratégia Nacional de Defesa, se a Política Nacional de Defesa fosse apenas mais um programa de governo, não precisaria ter previsão na lei complementar de atualização a cada 4 anos. Assim o é, porque merece um tratamento distintivo. E talvez o parlamento pudesse dar esse tratamento distintivo com um rito próprio, com prazos estabelecidos, com comissão especial que exigiria dos partidos indicação de quadros mais qualificados e, a partir daí, nós envolvermos o ministro Jungmann, o parlamento de modo mais qualificado, engajá-lo no debate, ministro Ettigóin, num tema que deve ter a centralidade que merece para uma nação como o Brasil, com as riquezas do Brasil, com a potência do Brasil e que é observada pelo seu peso pelo mundo por outras nações que podem cobiçar tudo aquilo que nos é objeto de orgulho. Então, queria agradecer muito a oportunidade da conversa e com os senhores nesse momento. Ministro Jungmann, prosseguimos com o almirante Leal Ferreira. Tem alguma... Senhor almirante, muito obrigado, senhor deputado, pela sua exposição, também com pontos bastante instigantes. A autocrítica que o senhor faz vem ao encontro de anseios das Forças Armadas, eu tenho certeza, do sistema de defesa, quanto à participação do Congresso. Diga-se que essa participação, esse compartilhar de responsabilidade em relação à defesa nacional, que é configurado, é concretizado na apreciação desses documentos pelo Congresso, é resultado de uma emenda proposta pelo então deputado Raul Jungmann, a proposta encaminhada pelo governo em 2010, durante a gestão do ministro Nelson Jobim, no segundo governo do presidente Lula, quando houve a grande transformação do Ministério da Defesa, que veio resultando isso. Então, isso lá, o ministro Jungmann foi o responsável por isso, numa iniciativa muito feliz. Almirante Leal Ferreira, meu estimado amigo. Boa tarde, general Ettigóin, meu grande amigo. O general Ettigóin é um novo, velho amigo que eu criei em Brasília. Presidente Collor, deputado Orlando Silva, ministro Jungmann. É um grande prazer reencontrá-los. E aqui eu inicialmente gostaria de apresentar meu reconhecimento ao presidente Collor, ao senador Collor, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quando eu era o comandante da Marinha, e ao deputado Orlando Silva, que também sempre apoiaram os assuntos da Marinha, seja no Senado, seja na Câmara de Deputados. Eu sempre tive nos dois muito apoio, muita compreensão para tratar dos temas ligados à Marinha quando eu era comandante. Então, aqui eu apresento em público meu reconhecimento aos dois. Ao ministro Jungmann, meu chefe por quase 2 anos, e também que criei uma grande amizade, que continuamos até hoje conversando muito, né? Eu acho que dispensa maiores, aprofundar mais aqui toda aquela nossa amizade que nós criamos e toda a identidade de pensamento. E ao meu amigo general Ettigóin, da mesma forma, nós também trabalhamos praticamente os 4 anos que eu tive comandando a Marinha juntos, em várias ocasiões, o tempo todo, lá na GSI, programa nuclear e uma série de atividades. E hoje é também um grande amigo que eu tenho na vida privada. Então, a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar sobre a Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa, que está sendo apresentada outra vez ao Congresso. E aí, depois que tudo que o presidente Collor falou e foi complementado pelo deputado Orlando Silva, resta muito pouco de novo para eu falar. Talvez eu vá enfatizar alguns pontos que foram já ditos. Primeiro é a continuidade da Estratégia Nacional de Defesa ao longo dos anos. Ela vem mudando muito pouco, né? E as mudanças são muito devido à conjuntura
como o presidente Collor falou, hoje temos uma nova situação que não havia em 2016, ou era bem menos aparente em 2016, uma nova disputa pela hegemonia mundial, né? Em 2008, menos ainda, a coisa está não crescendo. Hoje, cada vez mais, China e Estados Unidos têm posições antagônicas nessa disputa, e isso, com certeza, vai trazer consequências para o Brasil, né? Então, a nova Estratégia Nacional de Defesa já identifica esse problema, né? Ela continua falando nas áreas de entorno estratégico, que são praticamente as mesmas ao longo desses anos, né? Atlântico Sul, a costa oeste africana, a Antártica, a América do Sul e o Atlântico Sul são o nosso entorno estratégico principal. Fala um pouco, mas isso é novo, numa maior aproximação com os países que têm detetores de maior conhecimento tecnológico, e faz uma pequena correção chamando país de língua portuguesa para comunidade de países de língua portuguesa. Mas, basicamente, as áreas são as mesmas, os objetivos nacionais de defesa não mudaram muito, são os mesmos de 2016, um pouquinho diferente de 2012, mas a soberania, a coesão, a unidade nacional, a capacidade de defesa, levar o assunto de defesa para a sociedade, isso talvez seja um grande papel da Estratégia Nacional de Defesa e da Política Nacional de Defesa. A maioria dos países usa esses dois instrumentos para falar para o mundo qual a sua postura estratégica, qual a sua postura de defesa. Os nossos documentos têm um papel adicional, que é falar para dentro do Brasil o que é a defesa e levar à sociedade brasileira os aspectos importantes da defesa nacional. O brasileiro conhece muito pouco de defesa, e isso decorre da sua falta de percepção, como o presidente Collor falou, da ameaça. O brasileiro não se sente ameaçado por nenhum inimigo externo, o que é um problema, porque, na verdade, nós temos três coisas que o mundo quer muito. Nós temos muita água, muita energia, e energia limpa, de uma forma geral, e temos muitos alimentos, uma capacidade de produzir. É isso que o mundo, as matérias-primas que o mundo precisa. Então, a qualquer momento, uma ameaça que nós não vislumbramos pode se configurar, e é importante, não há tempo para construir uma defesa de uma hora para outra. É uma coisa que demora, às vezes, gerações para ser feita. Então, levar à sociedade brasileira esse conhecimento de defesa é um papel desses documentos. E aí eu abro um parênteses para falar sobre o nosso Congresso. Eu acho que o Congresso é um espelho do Brasil. Os nossos deputados e senadores, eles refletem o pensamento daqueles eleitores que os colocaram lá. E dali essa dissociação também que a gente às vezes vê no Congresso da defesa em relação às necessidades do dia a dia. Eles trazem os problemas que seus eleitores apresentam. Os seus eleitores não têm muita consciência de defesa. Têm até consciência da importância das Forças Armadas, quando eles falam na segurança da navegação, quando falam no papel do Exército fazendo uma série de atividades na Amazônia, no Nordeste, quando falam em GLO, são atividades subsidiárias. O povo brasileiro tem mais ideia das atividades subsidiárias do que da nossa atividade precípua, que é a defesa nacional contra o eventual inimigo externo. Então, essa é a percepção que eu tenho, às vezes, do Congresso. Não é que o deputado não tenha esse interesse, porque ele não é pressionado por suas bases para ter esse interesse. Ele reflete aquilo que dá voto a ele. Claro, ele foi eleito para defender os interesses do povo, e esse povo não percebe muito a necessidade. Isso é que nós temos que levar, e esses documentos acho que ajudam a levar o conhecimento da defesa ao povo brasileiro. Mas algumas alterações que nós tivemos, além dessa que eu falei do reconhecimento da disputa da hegemonia mundial, volta a falar na necessidade das operações de paz, cada vez há uma ênfase maior na Estratégia Nacional de Defesa nisso, ênfase na base industrial de defesa, outro assunto importantíssimo, não existe defesa sem independência logística. E essa independência logística é dada essencialmente pela nossa capacidade de produzir os sistemas de armas que nós precisamos. Então, cada vez mais, a gente sente, ao longo dos tempos, um crescimento da preocupação com a base industrial de defesa e com a capacitação tecnológica. E essa Estratégia Nacional de Defesa de 2020 reflete isso, né? Fala também nas tecnologias disruptivas, né, cada vez mais importantes, a cibernética. A guerra cibernética é claramente uma dificuldade hoje do mundo inteiro. Mantém os três setores estratégicos para a defesa brasileira: o nuclear, o aeroespacial
e a cibernética, ele manteve esses aspectos, e fala nas capacidades, isso é muito importante, como as nossas ameaças não são muito... nós não conseguimos identificar claramente uma ameaça, elas vão se configurar a qualquer momento, mas poderão ser de várias origens. É importante que a gente tenha uma capacidade de proteção, capacidade de pronta resposta, capacidade de comando e controle, capacidade de reagir a diferentes ameaças, a flexibilidade para reagir a diferentes ameaças. E eu acho que isso a Estratégia Nacional de Defesa também aponta, né? E é um aspecto importantíssimo. A ameaça não se configura, mas ela, de repente, aparece. Só lembrar o que aconteceu depois do fim da Guerra Fria para a gente ver quanta coisa de surpreendente a guerra do Iraque, o problema das Torres Gêmeas, o Afeganistão, né? Isso são problemas dos países lá no norte, mas coisas como essa poderão acontecer no Brasil, problemas de ameaças não identificadas que se configurem. Nós temos hoje a Ucrânia com a Rússia, a Bielorrússia está numa crise muito grande lá perto da Rússia, são situações que acontecem lá, né? Nós temos a própria Venezuela há 20 anos atrás, não era outro contexto, né? Nem eu acredito que, como concordo com o presidente, que é um assunto lá da Venezuela, mas é uma preocupação para nós hoje. Então, e como nós temos, eu disse, esses 3 elementos, água, energia e alimentos, nós temos que nos preparar. Temos que ter uma mentalidade de defesa mais profunda do que nós temos hoje em dia. Uma outra coisa importante que o presidente falou é a capacitação de recursos humanos, o aumento dos quadros temporários, né? As despesas com pessoais são muito elevadas, e eu falei outro dia no live, não é só porque a gente gasta muito com o pessoal. O que acontece, a gente vê ao longo dos últimos 50 anos, o percentual de despesas com o pessoal aumentou muito. Mas, na verdade, não é que ele aumentou, é que o resto diminuiu. E aí o percentual fica cada vez maior. Nós gastávamos 5 pessoal e 5 nas outras atividades. Passamos a gastar 5 com o pessoal e 2 com outras atividades, passou de 50% para 70%, 80% o percentual de despesa de pessoal. Mas, na verdade, o que houve foi uma diminuição da despesa com as outras rubricas da defesa. E nós temos que, de qualquer maneira, e está sendo feito isso, eu já sei que continua, já começou quando eu era comandante da Marinha e os outros comandantes, e continua, que é a diminuição dos efetivos e, principalmente, a substituição dos efetivos de carreira por temporários, aumentar o percentual de temporários nas forças. Isso é muito importante, na medida em que o temporário fica mais ou menos 8 anos, e depois vai para a vida civil, recebe indenização, mas não carrega a aposentadoria, as despesas de aposentadoria, nem de pensão, nem de saúde, sistema de saúde, né? Interrompe o vínculo dele com as Forças Armadas depois de 8 anos, totalmente. E durante 8 anos ele presta serviço com bastante competência, o pessoal tecnicamente muito capacitado, que se junta às Forças Armadas, e isso, então, é um aspecto importante que o senhor citou dos temporários. Eu acho que essa tendência é crescente, e isso fará com que as despesas do pessoal a médio e longo prazo diminuam. Mas, então, é basicamente isso. Acho que a defesa nacional é um assunto muito importante. O povo brasileiro não tem essa percepção da ameaça e, por isso, vê na defesa nacional os aspectos subsidiários, os aspectos secundários, e, como reflexo, o poder político também não tende não é ignorar, mas, de alguma forma, a não ter na defesa a importância que ela deveria ter. Então, eu passo a palavra, retorno a palavra ao Echegóin e agradeço a oportunidade de ter falado agora. Obrigado, Léo Ferreira, obrigado pelas tuas considerações, e a gente está tendo um balanço muito importante e complementariedade de opiniões, algumas divergências, mas as divergências são que conduzem às melhores soluções sempre, né? Não pode ser o samba de uma nota só, porque nós estamos tratando de defesa nacional e, com muita felicidade, a primeira Estratégia Nacional de Defesa inverteu as palavras, né? Ela é uma estratégia nacional para a defesa nacional. Ela não é uma estratégia para a defesa nacional.
ela é uma mobilização de toda a estrutura do Estado, e é nisso que está desde a primeira, para prover a capacidade de defesa da nação, e não exclusivamente como as Forças Armadas deveriam se organizar, como agentes também da defesa nacional. Ministro Jungmann, a palavra é sua, como presidente do Centro, parabéns pela iniciativa, é uma honra muito grande poder estar aqui com tantas pessoas tão qualificadas para tratar do assunto. A palavra é sua. Está sem microfone. Obrigado, meu caríssimo e estimado amigo Etigoin. Depois da exposição dos nossos 3 convidados, eu gostaria de colocar uma questão, e é praticamente apenas uma questão em debate. E peço desculpas se vou ser repetitivo. Há um divórcio. E como eu venho do Congresso, o Congresso é a minha casa, e tenho no senador e presidente Fernando Collor e no deputado federal Orlando Silva, além de amigos, também companheiros, né, colegas, embora eu já não esteja mais no parlamento, eu me permito ser um tanto quanto, digamos assim, ácido nas minhas palavras e antecipadamente peço desculpas por elas. Mas o poder político no Brasil se aliena das suas responsabilidades de definir os rumos da defesa nacional. Se aliena da sua responsabilidade de definir os rumos para as Forças Armadas. E eu digo isso com conhecimento de causa. Como disse o ministro Etigoin, eu fui o relator do que hoje é a Lei Complementar 136. A Lei Complementar 136. E, naquela época, era o ministro Jobim, o seu principal assessor e grande formulador era exatamente o general Etigoin, e ali nós inserimos a obrigatoriedade que a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa passassem pelo Congresso Nacional, tivesse a discussão, debate e aprovação do Congresso Nacional. E nós ficamos muito felizes, porque achávamos que ali era uma oportunidade de um amplo debate, diálogo, entre o poder político, representado pelo parlamento, mas não apenas por ele, e os rumos da defesa nacional e das Forças Armadas. Quando eu deixei o Ministério da Defesa, eu procurei saber como tinha sido a tramitação da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa de 2016, que eu, como ministro, coordenei os trabalhos e o seu envio ao Congresso Nacional. E lá verifiquei, como aqui disse o Orlando Silva, mas também, já antecipadamente, falou, mas aí sobre a ótica da participação do presidente Collor, essa matéria foi enviada ao Congresso Nacional no dia 18 de dezembro de 2016 e foi aprovada no dia 17 de dezembro de 2018. Ou seja, o Congresso Nacional levou 2 anos para aprovar a Política e Estratégia Nacional. Mas, na verdade, não aprovou coisa nenhuma. Por quê? Porque não houve nenhum debate, não houve nenhuma audiência pública, os votos na Câmara e no Senado foram simbólicos e, no dia 17 de dezembro, quando o presidente do Senado e do Congresso enviou para a sanção do seu presidente da República, o governo do presidente Temer praticamente estava encerrado e ele, então, decidiu, olha, não é o caso de assinar mais isso, isso deve ficar para o nosso sucessor, o atual presidente, que entendeu, e no meu modo de, ao meu juízo, de modo errôneo, que aquilo era uma questão do governo anterior e não do Estado brasileiro. Defesa é uma questão eminentemente de Estado. E também não sancionou.
Então, nós ficamos de 2012 até agora, 2020, praticamente com a mesma estratégia inicial de 2012. Ora, isso é uma demonstração absolutamente cabal e, para mim, definitiva, pelo menos em termos desse período, de que o Congresso, o poder político, ele não tem interesse na defesa nacional e tampouco no rumo e no destino das Forças Armadas. E isso faz com que é forçoso concluir, embora seja muito chato, e mais do que isso, seja um tanto amargo concluir que o poder político, Congresso, civis, Siqueira, não leva a sério a defesa nacional. Não leva a sério. E se o poder político não leva a sério, não dando a menor atenção aos principais documentos da defesa nacional, né, então como esperar que os militares levem a sério o poder político? Não estou dizendo que eles não levam, pelo contrário, levam. Mas como esperar deles isso? Aqui foram tratadas diversas transformações a respeito das Forças Armadas. Né? Foi colocado a questão do efetivo, foi colocada a questão dos temporários, foi colocada a questão dos gastos com o pessoal. Mas a pergunta é, sem o poder político, sem o debate do Congresso Nacional, isso vai acontecer? Não vai acontecer. Só irá acontecer a partir do momento em que o poder político entender, não entende, dialogar, não dialoga, conhecer, não conhece, se interessar, não se interessa sobre defesa nacional e Forças Armadas. Eu sei que eu estou fazendo uma análise muito dura, mas eu digo a todos aqui que se nós não levarmos a sério a questão da defesa nacional e, evidentemente, as Forças Armadas, que, afinal, é o poder político que cabe dar o rumo, que é um exemplo claro e definitivo disso, ao Congresso Nacional. Compete declarar a guerra e fazer a paz. São os dois mais elevados. É impossível pensar em dois objetivos mais elevados para a defesa e para as próprias Forças Armadas que estes. Ora, se compete ao Congresso isso, evidentemente que tem que competir também discutir as transformações, o rumo das Forças Armadas. Senão são elas que vão definir isso, como vem definindo esses anos todos, porque são elas que estão definindo isso. São elas que estão definindo. Sem que haja o interesse da nação, dos seus representantes, de dialogar e discutir, com elas construir isso. Então, essa é uma questão, para mim, seminal, é a questão central. Se nós queremos, e de fato, a necessidade de promover transformações nas forças, e se nós precisamos fazer, de fato, uma convergência entre os objetivos nacionais de defesa e os objetivos maiores da nação, de fato, o poder político tem que assumir as suas responsabilidades, não se alienar e não, me perdoem novamente a dureza das observações, permanecer na atual irresponsabilidade. Com isso, eu não estou me referindo jamais ao presidente Collor, que tem feito o seu trabalho, inclusive na comissão, tem feito os pareceres do trabalho, é absolutamente, eu diria assim, compromissado com esse tema, e muito menos com Orlando. Muito menos com Orlando. Os dois são, se me permitem, até exceções. Existem outras mais também dentro do Congresso Nacional. Mas, para mim, essa é a questão central. E, então, a pergunta que eu faço é o seguinte. Tudo bem, Almirante Leal, isso não está na pauta popular, mas o Congresso não responde apenas à pauta popular. O Congresso tem que refletir também a pauta da nação, a pauta do Estado e a defesa. Afinal, é o nosso território, é os nossos recursos, é a nossa biodiversidade, é a nossa cultura, é o nosso povo. Então, não se pode, eu entendo o ponto de vista colocado e perfeitamente, nós temos grandes desigualdades, saúde, educação,
segurança, emprego, agora, essa pandemia, que, obviamente, toma um tempo dos nossos parlamentares. E concordo com a proposta, inclusive, do Orlando, de que nós temos que ter um rito especial, uma comissão especial, para debater esses temas. Mas, enfim, o que fazer com relação a isso? Porque, se isso não mudar, me perdoe. E é por isso que a gente criou esse IRI, Defesa e Segurança, pela necessidade de dialogar, de articular, de convergir exatamente o poder político e a defesa e as nossas Forças Armadas. Com perdão pela extensão e também pela repetição, porque eu venho dizendo isso já há bastante tempo, era esse assunto que eu gostaria de colocar. E retorno a palavra ao meu amigo Etchegoyen. Bom, eu acho que o ministro Jungmann deixou uma pergunta no ar, particularmente aos dois congressistas que nós temos. Presidente Collor, o senhor, Vossa Excelência, gostaria de se manifestar? Ligue o microfone, por favor. Desculpe, gostaria sim, senhor ministro. Inicialmente, cumprimentar o almirante Leal Ferreira, cumprimentar o ministro Jungmann pela brilhante participação que, como era de se esperar, eles tiveram nas suas observações, mas acho que a preocupação colocada pelo ministro Jungmann ela é absolutamente procedente e verdadeira. Realmente, o Congresso está muito distanciado na discussão e no debate sobre as questões de defesa, da defesa nacional. É a realidade estratificada no pouco caso que foi dado na aprovação das matérias atinentes que chegaram ao final do governo do presidente Temer e que ele achou conveniente que passasse para o novo governo. Enfim, há a pura verdade nas palavras expressas aqui pelo ministro Jungmann em relação a esse pouco caso, vamos dizer assim, do Congresso em relação às matérias atinentes a questões das Forças Armadas e da Defesa Nacional. Mas eu acho que essa preocupação do ministro Jungmann já pode estar respondida na sugestão feita pelo deputado Orlando Silva. Eu acho que, quando ele falou nesse tema, eu, do meu lado aqui, já aqueci imediatamente, que é de criar um rito próprio para a tramitação dessas matérias referentes a esses temas. A criação dessa comissão mista especial, enfim, a proposta do deputado Orlando Silva, eu quero me colocar totalmente dentro dela, estou pronto para participar dessa iniciativa. O deputado Orlando Silva pode fazer a proposta que no Senado eu estarei trabalhando para, em conjunto, realizarmos dentro do Congresso Nacional essa comissão com o fim princípio de fazer um rito próprio e até um fast tracking para essas matérias referentes à defesa nacional e às Forças Armadas. Realmente, é muito em função do que disse o almirante Leal Ferreira, a questão do voto, não é? Defender essas teses, levantar essas teses, trazer estas teses ao debate no que tange a defesa nacional e a participação das Forças Armadas, é aquilo que o almirante disse muito certo. O povo só percebe a participação das Forças Armadas e a sua importância, né, nessas operações que são feitas, aliás, de forma muito contínua, que eu acho que deveria se evitar bastante, né, essa utilização das Forças Armadas nessas operações de GLO, sobretudo quando se refere a combate à criminalidade, mas é exatamente isso, é que isso tem pouca repercussão popular. Mas o Congresso Nacional tem que tratar das questões de Estado, que não digam respeito somente aos anseios e às expectativas populares, mas, a partir do Congresso, nós despertarmos na população e na sociedade interesse para participar desse debate. Eu acho que o Congresso Nacional, como caixa de ressonância, né, das aspirações do Estado também brasileiro, e não somente da sociedade brasileira, pode fazer essa ponte que ligue o interesse da população às questões atinentes a esses pontos fundamentais para a manutenção da nossa soberania, da nossa independência,
que é a participação das Forças Armadas dentro do conceito da defesa mais amplo de defesa nacional. Portanto, concordo plenamente com o que aqui foi dito, gostei muito do que aqui escutei e, sobretudo, pela crítica feita com muita procedência, até porque, como ele disse, ele é um homem do parlamento, a casa dele é o parlamento, como o ministro Jungmann falou, e ninguém com mais autoridade do que ele para assim dizer, assim falar, assim se expressar e colocar agora nas mãos de nós, que somos deputados, somos parlamentares hoje com mandato, deputado Orlando Silva, uma solução para essa crítica absolutamente procedente que ele faz, a participação do Congresso nesses temas. E, como eu disse, eu encontro a resposta a todas as preocupações do ministro Jungmann na proposta que foi feita aqui pelo deputado Orlando Silva, a tempo e a hora, e nós podemos iniciar a construir em conjunto essa proposta baseada no que aqui foi sugerido pelo deputado Orlando Silva. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, mais uma vez, colaborando como tem acontecido e como foi tão efetivo como presidente da CREDEM. Muito obrigado. Deputado Orlando Silva, Vossa Excelência quer acrescentar, já que já sai daqui hoje já com uma tarefa, com um dever de casa, né? E com um dever de casa. Com alegria. Saio daqui com alegria, com a tarefa e estarei pronto para colaborar. Eu pacto com o diagnóstico feito pelo ministro Jungmann. Agradeço a generosidade do Almirante Leal, sempre muito generoso e compreensível com o parlamento brasileiro, mas é como disse o presidente Collor. O diagnóstico ele é preciso, ele é duro e é preciso um prognóstico eficiente. Então, eu agradeço o engajamento do nosso presidente Collor e vamos nos apropriar da experiência dele. Eu me comprometo de um prazo muito curto, presidente. Eu colaborar com a Vossa Excelência, com a vossa assessoria, para que, com uma versão objetiva, nós possamos, se o ministro Júlio me permite, consultar o ministro Tigói, consultar o centro, consultar o IRI, para que a gente possa apresentar essa solução institucional, que eu reputo de grande relevo. A experiência que tenho aqui em matérias que tem comissões especiais, se há um engajamento maior de parlamentares mais interessados em temas. Eu não tenho a menor dúvida que a mera instituição de um rito próprio será um fast track, como falou o presidente Collor, mas terá atribuições para o parlamento enfrentar essa matéria. E vamos dar passos no sentido de fortalecer essa agenda. É uma agenda estratégica para o país e eu tenho muita confiança no futuro do Brasil e muita esperança que o parlamento se eleve ao nível que tem a dimensão da nação brasileira. Obrigado, senhor deputado. Acho que, enfim, acho que toda a estrutura de defesa fica na expectativa dessa iniciativa. O almirante Léo Ferreira quer acrescentar mais alguma coisa, meu amigo? Microfone. No livro O Poder das Nações, de John Stoessinger, ele fala que o político que é estadista, e aí eu chamaria a todos a tornarem-se cada vez mais estadistas, que o estadista não é só aquele que ouve a opinião pública, mas é aquele que direciona a opinião pública, o estadista. Então, seria o caso desse momento de pedir aos deputados e senadores que assumam esse lado estadista e levem a opinião pública brasileira a pensar mais na defesa. Eu acho que não só refletindo o que o Brasil pensa, mas também fazendo o Brasil pensar naquilo que é importante em relação à nossa defesa. E aí sem dúvida nenhuma, os dois representantes do Congresso que nós temos aqui são mais do que qualificados para levar adiante essas ideias. Eu agradeço aí a possibilidade. Obrigado, Léo Ferreira. Não só qualificados pelo conhecimento, mas pela liderança que tem. Exatamente. Do Senado e da Câmara de Deputados, respectivamente. Ministro Jungmann, eu posso acrescentar mais alguma coisa em relação à estratégia, sem grandes polêmicas, ou quero saber como é que o senhor quer conduzir daqui até o final, Raul? Não sei qual é. Lhe devolvo a presidência do Pedro. Eu agradeço muito. A presidência é sua, que é presidente do Conselho, a nossa autoridade maior. Eu acho que
nós estamos fazendo um ciclo de 4 debates sobre a política nacional de defesa e estratégia nacional de defesa. O primeiro foi esse, riquíssimo, com a participação extremamente qualificada do meu amigo Leal, hoje presidente do Conselho de Administração da Petrobras, grande figura, do presidente Collor, que realmente elaborou uma visão muito abrangente e, aliás, muito acurada, diga-se de passagem. Eu parabenizo ele. O presidente sempre tem um compromisso muito claro e muito, eu diria assim, competente com os temas que ele aborda. Então, parabéns, presidente. E o meu amigo, o Orlando Silva, que tem uma flexibilidade de raciocínio, um dos grandes articuladores hoje no Congresso Nacional. É o Orlando que tem uma capacidade imensa de aglutinação que é fundamental fazer na política. Então, nós tivemos a visão sobre PND e ENDE da política, vamos ter da academia, vamos ter da sociedade, vamos ter do empresariado. E nós estamos fazendo isso no IRI, contando com a generosidade, a disposição de um grande jurista, que é o Valfrido Ardi, que é o presidente do IRI, Instituto pela Reforma das Relações Estado e Empresa, e devemos a ele exatamente essa possibilidade de criar esse centro, para que a gente possa estimular isso, quer dizer, essa convergência que me parece essencial. A gente não vai conseguir mudar essa visão que o Leal chamou a atenção, esse distanciamento, como todos chamaram, se nós não promovermos debate sobre isso. Os partidos têm que debater, o Congresso tem que debater, a sociedade tem que debater. Não é porque nós não estamos na iminência de alguma ameaça ou de uma guerra que nós, enfim, devemos negligenciar, porque, como alguém já disse, defesa é um seguro. Você tem um seguro de vida para quê? Para quando você precisar. Agora, imagine que você tem um seguro que, quando você precisa dele, ele, enfim, não comparece, não está lá disponível ou não responde às suas necessidades. Então, a defesa... É preciso fazer uma... Claro, nós não vamos fazer a defesa dos sonhos, por exemplo. Nós não temos orçamento dos Estados Unidos, de outros grandes países, mas nós temos que pensar uma defesa compatível com as nossas necessidades. E nós somos um dos grandes países do mundo, um país que faz parte da tessitura diplomática internacional e, obviamente, um país em que pese todos esses anos de paz, graças a Deus, continue por muito tempo mais, mas isso é improvável. Isso é, de fato, improvável. E nós temos que ter uma defesa compatível com as nossas necessidades, né? E não apenas com aquela possibilidade concreta e imediata do estabelecimento de um conflito. De forma que eu agradeço muitíssimo, né, a todos e espero que continuem nos acompanhando, escrevam, inclusive, para o site IRI, Defesa e Segurança Nacional. É importante manter esse debate e agradecidíssimo por essa contribuição, pela felicidade, pela riqueza e tudo mais. E devolvo a palavra ao nosso comandante em chefe, presidente do Conselho de Administração do IRI, que é exatamente o general e ex-ministro Etchegoyen. Muitíssimo obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigado, Raul. Eu queria deixar, não com palavras finais, porque, obviamente, quem quiser se manifestar depois, alguns comentários sobre os documentos em si, menos sobre os conceitos e mais sobre os documentos. A Estratégia Nacional de Defesa, a política e a estratégia, eles são, para as Forças Armadas, documentos básicos para todo o planejamento. Desde o planejamento da distribuição das unidades, das organizações militares, navais e aéreas ao longo do território, até o planejamento orçamentário, porque a política e a estratégia vão dizer quais são as prioridades que o Estado brasileiro enxerga. E eles são, inclusive, documentos acadêmicos, documentos escolares. Eles vão pautar os planos de disciplina, as matérias, como a gente vai ensinar nas diversas escolas, dos diversos níveis das forças e até mesmo os cursos conjuntos que nós temos. Essa estratégia, esse novo documento, ele é inovador. Ele é inovador na forma e ele é inovador em alguns conceitos. Ele é inovador na forma porque ele é bastante didático, presidente Collor. Ele
o senhor já deve ter visto, ele estabelece objetivos nacionais de defesa na política, objetivos políticos de defesa, lá onde estão, que são os objetivos nacionais de defesa, na política, e na estratégia nacional de defesa, cada um daqueles objetivos é explodido em estratégias nacionais de defesa e ações estratégicas, e essas em ações estratégicas de defesa, formando uma árvore que permite, e aí é que eu achei a criatividade muito interessante, porque olhando aquilo ali, todas as agências de controle, vamos chamar de agências, Congresso, enfim, elas poderão ter uma ideia do avanço de cada uma daquelas políticas e estratégias que foram determinadas. Poderão precificá-las, poderão orçamentá-las, poderão priorizá-las com mais propriedade. Então, essa forma nova que foi dada ao documento me pareceu muito interessante e bastante amigável ao nosso sistema, a todos os sistemas de planejamento orçamentário, enfim, ao que for, ao planejamento estratégico das forças e ao planejamento estratégico da defesa, que tem que ser o grande guarda-chuva delas mesmas. O prazo estipulado para ela, quando se fala em rito, deputado Orlando Silva, o senhor perceba que o governo que aprova deixa uma parte para o governo seguinte. Ou seja, o governo seguinte não poderá modificar aquilo, não dá para dar um cavalo de pau naquilo, e aí ancora como política de Estado. E a continuidade que o senhor presidente Collor citou no começo, acho que foi Vossa Excelência que citou, eu posso estar enganado se foi o deputado Orlando Silva, mas o espírito de continuidade que ele dá como política de Estado. Então, eles são esses documentos. O Livro Branco de Defesa, ele, na realidade, é uma lista, uma relação dos nossos meios, o que a gente tem, ele não tem nenhuma... não vai servir tanto assim para esse propósito, né? E uma das coisas que a política estabelece, e obviamente a estratégia reflete, presidente, é que pela primeira vez a gente traz para a política aquela relação que o deputado salientou no início da sua apresentação entre defesa e desenvolvimento, que já vem desde a 1ª de dezembro de 2008, mas ela traz e cria um trinômio pondo a diplomacia, a ação diplomática. A ação diplomática. E essa ação diplomática passa a ser uma das concepções da Estratégia Nacional de Defesa, lá na frente. Isso foi possível, e eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, pela aproximação das estruturas de defesa e de relações exteriores, que veio se aprofundando desde... Isso tem talvez 10 anos. Né? Tem talvez 10 anos. Eu não seria honesto esconder que a gente, no começo, havia algumas diferenças conceituais, algumas continuam, mas... E aí, então, a decisão vai para o Congresso, para o presidente, mas nós já temos uma aproximação e uma simbiose, eu estou falando pelo que eu assisti, pelo que eu tenho certeza que continuou, porque os personagens não mudaram muito, nós já temos uma aproximação, uma simbiose, uma troca de energia muito importante com os nossos diplomatas. E são instrumentos também como é a estrutura de defesa da política exterior. E isso tem ajudado muito na concepção essas novas concepções que têm sido levadas para a defesa. Eu acho que a defesa tem uma dificuldade,
sem dúvida nenhuma, uma dificuldade imposta pela Constituição na elaboração dos documentos. Isso é uma opinião muito pessoal, senhor presidente, senhor deputado, que é ajustar-se ao conceito de América Latina. Um conceito difícil de ajustar quando a gente trata ao conceito constitucional, o senhor já citou os princípios, presidente, ajustar-se ao conceito de América Latina. Há muita desigualdade, a falta de identidade, a falta de raízes. Grande parte da América Latina está na influência imediata dos Estados Unidos. É muito difícil ajustar-se a esse conceito. E, ao mesmo tempo, o ajustar-se a esse conceito nos obriga à integração com os nossos vizinhos mais imediatos, que é o segredo de termos um subcontinente harmônico e pacificado para buscar prosperidade por aqui. Mas são questões, certamente, que os senhores vão tratar. Eu tenho dito, nas questões orçamentárias, no custo disso, e o Leal Ferreira já adiantou um pouco da estrutura desse custo entre investimento e pessoal, tal. Eu tenho dito que eu ainda não vi, lamentavelmente, agora o Congresso não tem a ver com isso, vamos botar a culpa nos economistas. Eu ainda não vi nenhum dos críticos, que são basicamente os economistas, me apresentarem o valor do patrimônio que nós temos que defender. Eu não vi ainda isso. Então, se a gente imaginar o valor do patrimônio amazônico, o valor do patrimônio dos dois amazônicos, o verde e o azul, o valor do... Enfim, são coisas que nós ainda não vimos. E eu também acho que é uma consideração que a gente tem que fazer, uma reflexão que a gente tem que fazer, é quanto nos custará um insucesso, quanto nos custará a incapacidade de bancar o interesse nacional. Né? E aí a história está repleta do destino trágico dos vencidos ou dos que foram neutralizados nesse esforço. Presidente Collor, se o senhor tiver mais alguma coisa a falar, nós estamos rompendo aqui o nosso horário, inclusive para o senhor, que certamente tem mais afazeres nos seus compromissos aí no Congresso. A mesma coisa com o deputado Orlando Silva, e eu gostaria de saber se algum dos senhores tem mais alguma coisa a falar, para nós irmos para o final aqui dos agradecimentos e da despedida. Com a sua permissão, ministro, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao convite que me foi feito pelo ministro Raul Jungmann para participar desse importantíssimo debate, sobretudo pelas consequências que deste debate irão advir. Nós assumimos o compromisso de vermos o instrumento legislativo mais apropriado e mais célere para a consecução dos objetivos aqui traçados, que é de fazer com que haja essa interação maior entre o parlamento e a sociedade sobre o tema da defesa e sobre o tema da participação das Forças Armadas, que não se restringe àquilo que visivelmente lhes é trazido à sociedade, lhe é trazida pelas televisões e pelo noticiário dos jornais. De modo que nós estamos encarregados, o deputado Orlando Silva e eu, de prepararmos esse instrumento legislativo, vamos ver qual o mais apropriado e aquele que tramite com mais rapidez, para obtermos no Congresso Nacional essa comissão mista que ficará expressamente, como disse o deputado Orlando Silva, como há a comissão mista para apreciação das medidas provisórias dentro dessa mesma sistemática, porque com isso nós daremos realce e visibilidade aos temas que estão sendo tratados, e com isso nós trazemos para o debate interno dentro do parlamento o interesse não somente daqueles que compõem o parlamento brasileiro, mas por consequência e em consequência da sociedade como um todo. De modo que eu saio daqui muito satisfeito por ter recebido esse dever de casa, inspirado pelas palavras daqueles que falaram e participaram, fundamentalmente pela palavra do ministro Raul Jungmann, e que vamos tratar desse assunto. Agora a bola está conosco e mais rápido do que Vossas Excelências possam imaginar,
isso já estará sendo colocado previamente, antes de nós ingressarmos com isso dentro do Congresso Nacional. Depois de termos elaborado esse anteprojeto, nós estaremos debatendo aí dentro do IRI para sabermos da opinião e das críticas e das correções que eventualmente deveremos fazer. Mais uma vez, muito obrigado e muito boa noite a todos aqueles que participaram desse importantíssimo debate para a vida nacional e para a defesa nacional. Muito obrigado a Vossas Excelências. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência não só a sua disponibilidade para estar conosco, mas a disponibilidade para prosseguir nesse esforço que o ministro Jungmann tem feito tanto esforço para que a gente leve para a sociedade essa discussão e que o parlamento, como representante mais legítimo dessa sociedade, nos ajude nas suas posições e discussões que certamente vão enriquecer os documentos para todos nós brasileiros. O deputado, Sua Excelência, o deputado Orlando Silva, não sei se perdeu a conexão conosco ou ele ficou preocupado com levar mais dever para casa. Não sei o que houve aqui. Mas eu também quero deixar de público o agradecimento do Centro de Defesa e Segurança do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Agradeço em nome do Instituto e em nome do Centro, obviamente, a presença de Vossas Excelências, a presença do Almirante Leal Ferreira, que trouxeram um debate fantástico. A gente joga para a sociedade para ouvir as opiniões, enfrentar as divergências, elas são construtivas, elas produzem resultado, e vamos acompanhar com muito interesse o progresso desses temas no Congresso Nacional. Eu acho que todos aqueles que nos envolvemos e que, de alguma forma, muitos dedicamos a maior parte de nossas vidas a esse tema, temos muito que agradecer a Vossas Excelências, o senador presidente Collor e o deputado Orlando Silva, por dedicarem seus tempos a discutir isso e apresentar suas opiniões. Eu tenho certeza, um público seleto, que é sempre um público de analistas e acadêmicos e militares que estão nos assistindo. Ao ministro Jungmann, ex-ministro da Defesa, ex-ministro de tanta coisa, eu saúdo pela iniciativa e pela estruturação dessa discussão, que vai botar certamente o bloco na rua, vai puxando a comissão de frente e botar esse bloco na rua para a gente poder discutir. Meu amigo Leal Ferreira, muitíssimo obrigado. Continua prestando seus relevantes serviços, que já os prestou por mais de 50 anos, ou por mais de 50 anos, e agora continua, como aquelas palavras do general Otávio Costa, de que a farda é uma pele que não se consegue tirar. É uma segunda pele que fica grudada ao soldado, não há como tirá-la. Ministro Jungmann, como presidente do Conselho, eu lhe deixo finalmente a palavra para encerrar. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa tarde tão feliz e tão especial com que nos honraram os nossos convidados. A palavra é sua, ministro. Nada a acrescentar, só dizendo a felicidade de que esse primeiro debate ele tenha tido um encaminhamento concreto, e um encaminhamento importantíssimo, que é exatamente de sensibilizar o Congresso Nacional para a necessária, inadiável, nacional importância que é de debater a defesa nacional. Então, o presidente Collor, o deputado Orlando Silva, olha, não esperava algo tão importante, tão assim, já no primeiro ciclo de debate, né, Tigói? E o meu amigo Leal, obrigadíssimo pela sua inteligência, capacidade, disposição de estar aqui conosco. Então, eu fico muito feliz, agradeço muito ao presidente Collor, muito, presidente. Mais uma vez, o senhor dá uma demonstração clara e inequívoca do seu compromisso com o tema do seu compromisso com a nação, que, aliás, eu sou testemunha, o senhor
ao longo da sua atividade parlamentar, tem sido permanente. E, juntamente com o deputado Orlando Silva e com o meu querido líder, o meu presidente do Conselho, que é o general Etchgoin, que é uma referência para todos nós. Então, muitíssimo obrigado, um grande abraço, até uma próxima.